Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, dia 1º de maio de 2020, dia do trabalho, feriadão, e nós tá como? Nós tá no trampo, rapaz, é isso. Quarentena Way of Life, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Não posso reclamar, né, cara? Não posso reclamar nem um pouco, tanta gente passando perrengue aí. Seria extremamente injusto de minha parte reclamar da quantidade colossal de trabalho que estou tendo. Por isso, bora gravar o vídeo de hoje, começando daquele singelo modo, pedindo humildemente a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não tenha feito. Eu sei que 3/4 das pessoas que assistem os vídeos, eu tô aprendendo a mexer com as estatísticas aqui do YouTube, 3/4 das pessoas que assistem os vídeos por aqui já são inscritas. Se você é desse quarto final do público que comparece com frequência aqui e não é inscrito, por favor, o faça. Isso me ajuda a aumentar a abrangência, a relevância do canal, faz esse vídeo chegar mais longe, assim como, caso você goste, esteja gostando do que estou fazendo por aqui, peço para que você curta o vídeo e compartilhe também aí com a sua rapaziada, beleza? Bora falar do presidente Lula e de um suposto alinhamento de perspectivas de Lula com Jair Bolsonaro, né? O Lula deu recentemente uma entrevista para o jornalista Sakamoto, né? O Léo Sakamoto, ele que está meio que se especializando em coberturas de esquerda, né? Ouvi uma entrevista muito boa dele com o deputado Marcelo Freixo, né? Ele acaba que se tornou uma referência nesse tipo de entrevista, o que não sei se é exatamente bom, né, cara? Para ele, né, que obviamente é bom pessoalmente, né, ele está tendo acesso a muitas fontes do campo de esquerda, mas é bom que os políticos, né, conversem também com pessoas que têm uma divergência de percepção de mundo, né, para que a gente possa apurar melhor a nossa visão e para que ele possa desenvolver melhor seus argumentos também para nós enquanto debate público. Mas esse não é um problema central aqui. Voltando a falar da entrevista do Lula para o Sakamoto, causou algum tipo de celeuma aí na rede social. Eu vi aí pessoas tanto à esquerda quanto à direita meio perdidas quando perceberam a crítica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez à decisão do ministro Supremo Alexandre Moraes de impedir a posse do diretor-geral da PF Ramagem, Alexandre Ramagem, por conta de suspeição, né, por conta da calcado no artigo 37 da Constituição, em relação aos princípios para que uma pessoa possa exercer aquele cargo, né? O Lula, nesse contexto, ele é coerente com a sua própria biografia, né? Vamos entender a perspectiva do Lula para avançarmos no pensamento, na reflexão aqui. Vamos nos recordar naquele episódio fatídico episódio, em que o Lula ele topa assumir o Ministério da Casa Civil no governo Dilma Rousseff, numa tentativa desesperada, né, da Dilma passar a transferir um poder para o Lula para que ele salvasse o seu governo. E também uma tentativa, naquele contexto, compreendíamos como uma tentativa do Lula escapar da competência jurídica, da competência processual de o Sérgio Moro. Ele mudaria de foro, ele passaria para o Supremo, porque os ministros têm direito ao foro, ao chamado foro privilegiado, né? Ao foro direto do Supremo. Então, como naquele contexto ele já tinha acabado de ser submetido uma situação ali como é que... Eu me esqueci o nome daquele depoimento forçado, condução coercitiva, esse é o termo que eu estava lembrando. Ele tinha sido submetido a uma condução coercitiva e recentemente estava naquele burburinho de que o Lula poderia ser preso a qualquer momento. Aí, naquele contexto, o Lula topa ser ministro da Casa Civil. E aí, criminosamente, né, o então juiz Sérgio Moro, ele publiciza um áudio, uma gravação que ele tinha obtido fora do período legal, do período permitido, e publicizado uma gravação com a presidente da República, Dilma Rousseff, também que não era de competência do juiz Sérgio Moro, né? Aí vamos voltar à história, e naquele contexto, parecia, daquela única gravação vazada, que o único objetivo do Lula ao assumir o ministério não era efetivamente fazer o trabalho na Casa Civil, mas escapar de uma possível prisão. Naquele contexto, o ministro Gilmar Mendes impediu a posse de Lula, alegando um desvio de funcionalidade, um desvio da motivação da nomeação.
porque naquele contexto Lula não estaria indo para a Casa Civil para exercer suas funções de ministro, mas sim para ser protegido de uma possível prisão. Isso foi o que motivou, o que impediu o Lula de ser ministro da Dilma. Depois, com as revelações do Intercept, vimos que não era exatamente isso, né? O Lula relutou bastante para topar essa empreitada no governo Dilma, e além disso, né, vimos também que tanto Dallagnol quanto Moro tinham total ciência da gravidade e do delito que estavam cometendo, do crime que estavam cometendo, ao vazar aquela gravação. Eles toparam o risco e tomaram um pito discreto, né, do então ministro Teori Zavascki. Tudo isso, vou tratar para a história, tudo isso as pessoas construindo a sua própria biografia, né? Hoje, a gente vive uma situação semelhante do lado do bolsonarismo. Bolsonaro explicita, Moro mais uma vez vaza, dessa vez uma conversa de WhatsApp entre ele e o presidente da República, e depois entre ele e a deputada Carla Zambelli, falando das intenções da nomeação do Ramagem para a direção da PF. E depois o próprio Bolsonaro, naquele depoimento da sexta-feira passada, depoimento não, perdão, pronunciamento da sexta-feira passada, ele assume que ele quer ter algum tipo de interferência, controle ou mesmo informações privilegiadas da Polícia Federal, o que demonstra uma falta uma deturpação da função presidencial e do próprio conceito de autonomia da instituição, né? Autonomia da Polícia Federal. Aquele aceno que o Moro faz ao Partido dos Trabalhadores, reconhecendo que a Polícia Federal tinha autonomia nos governos do PT, é até interessante, né? Um tipo de contextualização que diz muito ao eleitor bolsonarista que o Moro, naquele contexto, estava fazendo, né? Tipo assim, pô, nem na época do PT isso acontecia. Foi isso que o Moro disse, né? Em palavras mais cruas. Nós vamos recapitular a entrevista do Lula para o Sakamoto. Ele diz que discorda e diz que o presidente deve sim nomear o diretor-geral da PF, né? Eu discordo do Lula, discordo do Bolsonaro também, que mandou a AGU recorrer da decisão do Alexandre Moraes, porque os princípios da impessoalidade, da moralidade, devem ser preservados no fazer público, né? Isso não sou eu que acho, né? Isso é um preceito constitucional. Então, assim, tudo isso deve ser preservado, tudo isso deve ser zelado, e quem faz essa garantia, esse zelo, a função desse zelo constitucional é do Supremo Tribunal Federal, né? Então eu creio que o ministro Alexandre de Moraes age de forma correta. Eu discordo do Lula, em que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes age de forma precisa, correta, quando ele impede o diretor da Polícia Federal assumir o cargo por conta das informações que temos nesse momento, né? Tanto a fala do Bolsonaro quanto a troca de mensagens publicizada pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E é interessante, né, ver esse alinhamento, onde uma parcela do Partido dos Trabalhadores tira o pé agora. O Lula ele tem uma visão muito clara, né? Que eleitoralmente é muito melhor disputar contra Jair Bolsonaro do que contra Sérgio Moro. Tanto que o PT, de forma muito tímida, ele entra no Fora Bolsonaro. É recentemente que o Lula autoriza o partido, né, a embarcar no Fora Bolsonaro, embora você ainda não veja uma sede ou um movimento de tentar capitanear isso. Os pedidos de impeachment partem sempre de outros partidos, né? O PDT, o PSB, a Rede, entidades da sociedade civil. Os pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro partem desses partidos. O Partido dos Trabalhadores está indo meio que a reboque da situação. Ele não está capitaneando com um cálculo eleitoral, né? E nem cabe aqui falar se o impeachment seria bom ou ruim, tudo. A gente está percebendo a disputa política dada e uma preferência explícita, né, do Partido dos Trabalhadores, em particular o Lula, de disputar 2022 contra Jair Bolsonaro, como um pato manco que ele já se coloca, né? Essa expressão já saiu da boca do próprio Bolsonaro, e quem faz leitura política sabe que sim, Jair Bolsonaro, nesse contexto atual, ele já é um pato manco, né? A perda da credibilidade e a corrosão, mesmo que tímida ainda, de sua popularidade, o que tende a agravar com o avançamento da crise da Covid-19, o cálculo eleitoral do Partido dos Trabalhadores é enfrentar um Jair Bolsonaro extremamente desgastado, frágil em 2022, do que um Sérgio Moro que sim, ele para determinada parcela do eleitorado brasileiro,
ele cresce para a opinião pública quando rompe com Jair Bolsonaro. Principalmente aqueles lavajatistas mais raiz, né? Aqueles mais truzão, de antes e tudo mais, que eles embarcam no bolsonarismo meio que com a chancela do Moro, quando ele topa ser ministro de Jair Bolsonaro, né? Então é essa mais ou menos, explicar a coerência do Lula. E veja bem, não estou falando que eu concordo ou discordo, não entrei nessa seara agora, mas a coerência do Lula nessa perspectiva de se alinhar e fazer uma defesa da posição de Jair Bolsonaro e de sua independência para nomear a Polícia Federal, porque o Lula foi vítima desse mesmo princípio naquele contexto. E eu falo, tem jurisprudência, né, do Supremo impedir a nomeação de ministros, né, nomeação de cargos. Já citei a questão do Lula e tem aquele caso também que a ministra Carmen Lúcia impediu a Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, assumir o Ministério do Trabalho no governo Temer, porque ela teria pendengas ali com a Justiça do Trabalho, né? Ela teria algum tipo ela tinha pendências em relação à Justiça do Trabalho e a ministra Carmen Lúcia, aí sobre outra perspectiva, né? Ela percebeu um conflito ali de moralidade de uma pessoa que tem problemas com a justiça do trabalho se transformar em ministra do trabalho. Então a gente tem essas duas jurisprudências pregressas que calcam a defesa, calcam a sentença, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir o Alexandre Ramagem de assumir a direção-geral da Polícia Federal. É isso, rapaziada. Finalizo por hoje aqui meu vídeo do dia 1º de maio. Peço a você que se inscreva aqui no canal, se chegou até aqui. E se chegou, pô, curte e compartilha. Então foram aí alguns minutos acompanhando aí a reflexão, né, cara? A contextualização do fato. Peço para que você curta e compartilhe. Hoje à noite, às 9 da noite, eu vou receber com muito orgulho, com muita honra, André Rodrigues aqui no canal, né? Meu companheiro lá da Rádio Interativa, o André Rodrigues. A gente vai fazer uma live aqui. Espero você às 9 da noite, trocando a ideia com André Rodrigues. Certeza que vai ser divertido. Então é isso, rapaziada. Bom feriado. Às 9 da noite a gente se encontra por aqui, beleza? Forte abraço para você. É nóis, bicho.